Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E sem Bolsonaro e penalizada por fake news, a mídia bolsonarista afunda, está demitindo funcionários, fica pedindo doações, mas longe do poder, acabou a moleza. Tem menos audiência e recursos desde o início do governo Lula, dinheiro público sumiu, e sites e canais do YouTube recorrem ainda a estratégias como venda de assinaturas e camisetas. Alguns foram desmonetizados por publicarem notícias falsas. Sites e plataformas que se alinharam ao discurso bolsonarista nos últimos 4 anos se apresentam como portais de notícias e criam estratégias para tentar se adequar aos novos tempos, com o retorno de Lula à presidência e diante da perda de audiência e de recursos financeiros. Essas medidas incluem demissões de funcionários. Ganhava-se tanto dinheiro com essa mídia bolsonarista, ou melhor, essa mídia bolsonarista ganhava tanto dinheiro que tinha até equipe de funcionários. São pequenos veículos que, na verdade, se destinavam a ajudar Bolsonaro nas suas teses, viviam umbilicalmente ligadas a ele, recebendo muito dinheiro público. E agora, essas medidas incluem demissões, lançamento de vaquinhas e até mesmo, no caso do site Foco do Brasil, a tentativa de vender o canal. Com 2,9 milhões de inscritos no YouTube, o Foco do Brasil tinha acesso privilegiado à área interna do Palácio da Alvorada na gestão de Bolsonaro na presidência, mas não publica novos conteúdos desde outubro do ano passado, ainda antes do segundo turno da eleição. Veja só que se trata realmente de um veículo, se é que se pode chamar assim, cuja finalidade era exclusivamente atender Bolsonaro. Fazia a cobertura da casa de Bolsonaro durante o governo dele. Segundo o levantamento feito pela consultoria Bytes, com exclusividade para o jornal o Globo, já naquele mês o canal teve 155,5 mil visualizações a menos do que esperado e desde então continua perdendo assinantes. O Foco do Brasil foi alvo em 20 de outubro de uma decisão do TSE que determinou sua desmonetização por causa da divulgação de notícias falsas ou gravemente descontextualizadas durante o período eleitoral. O processo que deu origem a essa sanção menciona que os donos da página recebiam $67 mil por mês com os anúncios da plataforma. O canal é também alvo de um inquérito no STF que investiga a divulgação articulada de notícias falsas na internet. Sem o dinheiro repassado pelo YouTube, o Foco do Brasil demitiu seus apresentadores e hoje tem como fonte de renda a venda de assinaturas de nível Patriota ou Capitão, cujos benefícios incluem o acesso a emojis exclusivos e conteúdos especiais. Os valores variam de R$ 7,99 a R$ 19,99 por mês. Aqui o Foco do Brasil, com 2,9 milhões de inscritos no canal, Brasil Paralelo, 3,4 milhões, e esse Jornal da Cidade Online tinha quase 10 milhões de inscritos no YouTube. Também tem Revista Oeste, que essa continua, né? É uma publicação dos ruralistas e tinha 6,5 milhões de inscritos. E o patamar ainda é alto. O dono do canal é Anderson Azevedo Rossi. Ele afirma que não recebe nem nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja, e que botou o Foco do Brasil à venda no fim de 2022, diante do novo cenário que se desenhava com o início do governo Lula.
A decisão do TSE, que atingiu o foco do Brasil, também afetou outros canais do YouTube: Folha Política, Doutor News e Brasil Paralelo. O último continua a produzir conteúdos. O indicativo de que o Brasil Paralelo mantém a força mesmo após a derrocada de Bolsonaro na última eleição é o volume de anúncios feitos pelo Google no Facebook e no Instagram. Foram cerca de 2,9 milhões desembolsados com essa finalidade. A força do bolsonarismo no universo digital é um fato, não uma circunstância passageira, diz o diretor da Bytes. Fora do YouTube, 3 sites frequentemente compartilhados por simpatizantes do bolsonarismo tiveram juntos 223 milhões de visitas de abril de 2022 até março deste ano. Jornal da Cidade Online, Pleno News e Revista OS. Dentre os 3, o JCO é o de maior público, o Jornal da Cidade. E o site foi desmonetizado pelo TSE. Porém, seja como for, eles ainda estão vivendo um período muito amplo de 4 anos em que o dinheiro público fluía fartamente para eles. Agora vão ter que caminhar na planície. E previsões em Brasília sobre as acusações de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro são de vários problemas sérios para ele. O avanço das investigações de um esquema de rachadinha no gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro já faz ministros e integrantes do Ministério Público Federal traçarem paralelos entre a situação dele e de Bolsonaro com a do irmão mais velho, Flávio. A situação, para resumir, a situação do Carlos Bolsonaro é pior do que a de todos os outros e pior do que a do irmão Flávio Bolsonaro, que tem inclusive imunidade parlamentar, e o Eduardo Bolsonaro também tem imunidade parlamentar. E a pior situação é desses dois que estão juntos aqui, o Carlos e o próprio Bolsonaro, que também é acusado de rachadinha no seu gabinete na Câmara dos Deputados, antes de ser presidente, e esses dois aqui não têm mais a proteção do foro privilegiado. Mas quem tem uma situação mais avançada nas investigações é o filho 02, que pode ser preso a qualquer momento. E com o cerco se fechando, o Anderson Torres vai depor logo mais, ainda hoje, e prometeu responder a todas as perguntas mais comprometedoras. Ele não vai usar o direito a ficar calado e vai ter que responder perguntas sobre, por exemplo, a tentativa de bloquear eleitores de Lula em 8 de janeiro, sobre a qual há muita prova, um estudo que ele fez para saber, ele mandou fazer para saber onde o Lula ia vencer ou tinha vencido a eleição no primeiro turno, e foi nesses locais que ele implantou as blitz mais rigorosas e mais amplas, mais abrangentes no segundo turno da eleição do ano passado. Ou seja, como é que ele vai responder a isso? Não é? Sobre a minuta golpista, há várias perguntas difíceis dele responder, porque a secretária dele nega que uma afirmação dele de que foi ela quem lhe entregou a minuta golpista. Então a situação do Anderson Torres é bem difícil e ele vai ter muito a explicar. E após derrotas, o Lula vai entrar em campo para organizar a articulação política no Congresso Nacional, e essa é a praia dele, não é? Talvez isso devesse ter ocorrido desde o começo, porque o Alexandre Padilha, inclusive, que aqui o Blog da Cidadania conhece bem o Alexandre Padilha, pouco antes de Lula vencer a eleição, o Padilha esteve aqui no canal dando uma entrevista para a gente, e ele é um grande articulador, mas ele estava longe do Congresso havia muito tempo, tal, e a força que o Lula tem é diferente, porque o Lula decide. Então ele entrando na articulação política realmente vai mudar esse cenário de reveses do governo no Congresso. E os bolsonaristas, acredite se quiser, eu acho que isso é muito grave e vai ter que ser realmente pensado.
Os bolsonaristas fizeram 10 convocações do Flávio Dino. Ele já foi 3 vezes lá em questão de poucas semanas. Eles praticamente querem inviabilizar a atuação do Flávio Dino como ministro da Justiça. Como é que um ministro vai atender a 10 convocações seguidas no Congresso? Vai ter que ir ao Congresso toda hora, o tempo todo, e como é que vai trabalhar? Então está na hora aí de recorrer à Justiça, melhor dizendo, ao Supremo Tribunal Federal, para proibir isso que já virou palhaçada. Isso não é só sabotagem, é um circo, e eu acho que o próprio Flávio Dino e o governo estão esperando demais para tomar uma atitude. E o Anderson Torres e o Mauro Cid teimam em não cantar, e isso vai fazer com que a situação dos dois se agrave, principalmente a do Anderson Torres. Ele está para ser expulso da Polícia Federal e perder o salário. A família dele vai ficar desprovida, não é? E sem ele para procurar trabalho, para fazer alguma coisa. E a fidelidade dele e do tal coronel Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid ao Bolsonaro, continua intocada. Porém, no caso de Mauro Cid, tem o tal de Ailton Borges, que é o verdadeiro garganta profunda. Esse Mauro Cid ainda confia no pai, sobre o qual vamos falar daqui a pouco, mas o Anderson Torres não se sabe, mas ele está numa situação de que cedo ou tarde ele vai ter que cantar, porque a situação dele, se do contrário, vai ficar extremamente complicada. Ele pode ficar muitos anos na prisão. E o novo ministro do GSI continua dando declarações políticas. Amaro critica a PEC para tirar militares da política. Veja que ele não está nesse cargo para ficar dando declarações políticas, não é? Ele sucedeu um general que era amigo do Lula, nesse caso, que se tornou suspeito, com ou sem razão, de ajudar os golpistas. Agora o sujeito está aí dando declarações políticas. A função dele não é essa, a função dele é ficar calado e proteger o presidente. Não se vê com bons olhos essa continuidade de militares nesse cargo. Isso vai dar problema, cedo ou tarde. É um erro muito grande ter nomeado esse sujeito. Ele já vem dando declarações políticas faz tempo, e isso é o que causou todo o problema que se viu antes. E o tal coronel Cid perde apoio entre os militares. Quando o Lula barrou a indicação dele para comandar um batalhão de operações especiais aí, o exército não gostou, achou que havia algum exagero em relação do governo em relação ao Mauro Cid, mas agora caiu a ficha e a imagem desse sujeito foi ao chão. Ele está lá preso, mas de cabeça levantada, tal, confiando no pai dele, que é militar de pijama, é um general da reserva. E essa confiança no papai aí é que está mantendo o sujeito arrogante. Mas o que se diz é que esse pai aí tem pouca força para ajudá-lo, porque ele só pode articular entre militares, e militares não vão dar ordens a ninguém nesse caso. E após derrotas, o Lula vai entrar em campo para reorganizar a articulação política, né? Ele estará na frente dos contatos com o Congresso depois de derrotas contundentes. Isso aí já devia ter ocorrido há mais tempo realmente. E a CPI das ONGs pode se tornar outra frente de ataque ao governo, porque com a perda da força da CPI do 8 de janeiro, integrantes da oposição começam a ver na discussão sobre a atuação das ONGs na Amazônia potencial para desgastar o governo no Palácio Planalto. Essa sim, porque realmente eles vão ficar fazendo discurso político, é como a CPI do MST. O que precisa é o governo fazer força para acelerar a CPI do 8 de janeiro, porque essa CPI vai roubar as atenções de qualquer outra. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.